bem? Hoje eu vou ensinar para vocês esse esfumado em degradê, que é um esfumado bem para iniciante. Vou dar várias dicas e eu tenho certeza que a partir desse vídeo a vida de vocês vai mudar, hein? Prestem atenção e treinem bastante, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar nesse esfumado aí. Se inscreve aqui no canal, compartilha muito esse vídeo, gente. Se vocês compartilharem bastante, clicar no gostei para eu perceber que vocês realmente gostaram, eu vou trazer mais vídeos assim de conteúdo para ajudar mesmo a vocês que têm dificuldade aí, tá bom, meus amores? Então vamos lá, cliquem muito no gostei, compartilhem esse vídeo, que aí eu gravo mais para vocês, combinado? Então a primeira coisa muito importante é a gente ter vários tamanhos de pincéis para esfumar. Por quê? Porque nossas clientes, elas têm vários tamanhos de olhos, né? Tem aquelas que têm bastante espaço, tem umas que não tem muito, tem umas que o olho bem pequenininho. Então a gente precisa ter vários tamanhos de pincéis. Então com esses 3 pincéis a gente consegue fazer um esfumado bonito e um degradê. Se a nossa cliente tem um olho grandão, então a gente vai começar com um pincel bem grande, depois um médio e depois um pequeno. Se ela tem um espaço, se ela tem uma pálpebra média, né, que naquela bem grandona, então eu já vou descartar o uso desse grandão, eu já vou pegar um médio, um pequeno e um menor ainda. Se ela tem um espaço médio, eu já vou trabalhar com pincéis um pouco menores. Então eu já venho com um médio, um pequeno e um pequenininho, um menorzinho. E se ela tiver o olho bem pequenininho, eu vou trabalhar só com esses 2 pincéis aqui, ó. Um pequeno e um menorzinho. Tá bom? Então ficou claro? Pelo menos assim 3 tamanhos de pincéis, pelo menos esses 4 tamanhos de pincéis. Então, se você for trabalhar aí profissionalmente, você precisa ter pelo menos esses 4 tamanhos de pincéis. Que é um bem fofão, um médio, um pequeno e um bem pequenininho de esfumar. Esse grande aqui eu gosto do 140 da Dye Makeup. E se o olho não comporta o esfumado com um pincel tão grande assim, eu uso ele pra tirar a marcação. Ele é bem legal esse pincel aqui. Pincel médio, eu gosto muito desse daqui da Esfumato, que é o S10. Ele é idêntico ao pincel da Dye Makeup, o 136. A diferença desse pincel para o da Dye Makeup é o valor. Esse aqui é bem mais barato, bem mais em conta. Da Esfumato. Aí, o pincel pequeno que eu gosto, que é o meu favorito, é esse da MAC, que é o 221. Se você tiver o S10 da Esfumato ou o 136 da Dye Makeup e guardar ele naquelas redinhas, ele vai ficar muito parecido com esse da MAC. Se você guardar ele, né, na redinha, ele fica justinho assim, ele vai ficar no mesmo formatinho que esse da MAC. Então dá bem certo. Então esse aqui é o da MAC, esse é o da MAC e esse aqui é o da Esfumato. Só guardar ele, se você comprar 2 da Esfumato, guardar um na rede, ele já vai dar o mesmo efeito. E o pequenininho, que esse aqui é o meu favorito. Esse aqui é o meu favorito, que é esse menorzinho, ele é da Esfumato, é o S12, que ele é idêntico, na verdade, ao 132 da Dye Makeup, né? A diferença que eu falei pra vocês é o valor, e eu ainda prefiro mais o da Esfumato do que o da Dye. Esse aqui. Ele tem mais pelinhos, eu acho que o esfumado fica mais bonito com ele. Muito bem. A partir disso, nós precisamos de uma base de sombra, né? Pra que a nossa sombra grude, pra fazer aquele esfumado bonito. Eu uso corretivos da Kryolan. O corretivo da Kryolan é meu corretivo favorito para usar como primer, né, como base de sombra. Então o esfumado fica perfeito e eu gosto muito de trabalhar com esse corretivo. Então eu vou pegar aqui um pouquinho e vou aplicar aqui no meu braço, como se fosse uma pálpebra, né, gente? Se vocês tiverem aí em quem treinar, não precisa fazer no seu braço aí, mas se você não tem quem treinar, faz no braço que também vai dar bem certo. Vou pegar aqui o corretivo da Kryolan. Esse aqui é o D4, que ele é bem cor de pele. Espalhei aqui bem o corretivo da Kryolan. E agora, sombras, a gente também precisa de pelo menos 3 cores para criar um degradê.
um marrom mais clarinho, que seria a cor de transição, que é a transição, né, da cor da nossa pele pra sombra. Então essa aqui seria a cor de transição. Eu gosto muito dessa sombra da MAC, que é a Soft Brown, mas eu sei que nas paletas da Morphe tem cores bem similares, contém 1 grama, tem várias sombras aí que dá pra gente substituir por essa daqui. Então essa daqui é a Soft Brown. Eu vou começar o esfumado com ela. A sombra da MAC, ela é um pouquinho mais firme, sabe? Mais compactada. Então a gente precisa arrastar um pouquinho mais, assim, o pincel para ele pegar mesmo a sombra. Então eu vou começar o esfumado com esse pincel 140 da Dye Makeup. E agora, ó, eu vou depositar a cor aqui como se fosse no olho da minha cliente, né? Primeiramente eu deposito a cor. Depois que eu já pigmentei, que eu já depositei a cor aqui, eu venho esfumando as bordinhas. Esfumando as bordinhas, gente, é como se eu estivesse dando leves varridinhas. Eu vou desmanchando a bordinha, ó, pra não deixar a sombra marcada. Se eu já aplicar a sombra dessa forma, a minha sombra não vai marcar, o meu esfumado vai ficar bem bonito. Então eu preciso aplicar ela de forma que eu já venha varrendinho e desmanchando as bordinhas. Então, ó, se eu quiser eu pego mais, né, pigmento mais ainda essa primeira cor aqui, que é a nossa cor de transição. Quanto mais sombra eu pegar, menos risco eu corro de fazer essa sombra ficar com buraco, sabe, de abrir. Então, às vezes, as pessoas colocam um pouquinho sombra e aí começa a esfregar o pincel pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e abre um buraco na sombra. Então, o correto é você depositar a cor, e aí depois você vem com leves varridinhas e vai retirando a marcação das bordinhas. Mas é assim, ó, com a mão bem levinha, você não pode pressionar o pincel. O movimento é leve, bem levinho. Aqui já apliquei a primeira cor. Agora nós vamos para a cor intermediária, que seria o marrom mais claro, agora o marrom do neon médio e depois o marrom mais escuro. Agora eu vou usar o pincel da Esfumato, né, que ele é menor. Agora eu vou usar esse pincel aqui da Esfumato, que ele é menor do que esse da Dye Makeup, o que a gente começou. Vou diminuir o tamanho do pincel, vou diminuir agora o tamanho do pincel e vou pegar uma sombra mais escura. Essa sombra que eu tô usando agora, ela também é da MAC e o nome dela é Swiss Chocolate. Então, como eu falei pra vocês, a sombra da MAC ela é bem compactada, a gente precisa arrastar um pouquinho o pincel ali pra pegar a cor. Agora eu vou posicionar o pincel um pouco abaixo da primeira cor. Eu venho depositando a cor e depois eu vou só trabalhando as bordinhas. É o mesmo passo que eu fiz na primeira, só que agora um pouquinho abaixo. Eu deposito a cor e aí eu venho dando leves varridinhas com a mão bem levinha, para eu ir criando o meu degradê entre as cores. Olha só, dessa forma. Sempre lembrando que o movimento é como se eu estivesse varrendo. Sabe quando você está varrendo um chão, assim, que você vai limpar? Você tem que varrer assim, né? Você não vai ficar varrendo pra lá e pra cá, senão você não vai fazer um trabalho bem feito. Então, você tem que vir, ó, sempre nesse, ó, trabalhando o pincel, girando ele, fazendo esse movimento de varredinhas. Sem ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, senão você vai criar uma marcação aqui. Sempre esse movimento, desmanchando as bordinhas. Dessa forma. Agora, eu vou pegar o pincel menor, que é o 221 da MAC. Vou pegar esse pincel menor, né, o 221 da MAC. Vou pegar a sombra mais escura, que é a Embark, também da MAC. Eu vou pegar essa cor, que é o nosso marrom mais escuro. E da mesma forma, eu venho depositando a cor. Primeiramente eu deposito a cor e depois eu me preocupo em esfumar.
Ó, agora eu venho nas bordinhas dela e vou varrendinho. A mesma coisa que a gente fez anteriormente. E assim eu vou criando o meu degradê. Com a mão bem leve, bem fácil, bem tranquilo. Depois que vocês aprendem a esfumar dessa forma, vocês não vão mais correr o risco de abrir buraco, sabe? De deixar o esfumado marcado. Façam aí, treine e me contem o que vocês acharam. Depois que eu aprendi a esfumar dessa forma, nunca mais eu sofri na minha vida, gente, sério. Então, ó, aí se eu quiser eu pego mais sombra. Quanto mais longe eu seguro aqui no cabo do pincel, mais leveza eu tenho na minha mão. Aqui já está ótimo. Agora eu posso voltar com o pincel anterior e mais uma vez aqui dar leveza à minha bordinha. Agora eu volto lá com o primeiro pincel. E vai criando um degradê lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu trabalho com a sombra preta. A sombra preta que eu vou usar é a Blackout da Urban Decay e o pincel S12 da Esfumato. A sombra preta, você não pode invadir muito a cor anterior com ela. Eu venho depositando a cor preta, vai pegando aos pouquinhos. Vou depositando aqui. Depois que eu depositei, eu venho só varrendinho aqui as bordinhas. Bem tranquilo, com a mão bem levinha, não subo muito esse preto, senão daqui a pouco o preto tá lá em cima. Senão daqui a pouco o preto tá lá em cima e eu perdi todo o meu degradê. E aí, a gente não esfuma preto com preto, a gente esfuma com a cor anterior. Então, eu vou pegar a Embark e o pincel da Embark e venho aqui na bordinha do preto. Olha só. E aqui tá o nosso degradê. Então, aqui eu consigo ver, né, a Soft Brown, a Swiss Chocolate, a Embark e a preta. Eu poderia intensificar muito mais essas cores, mas eu queria mostrar pra vocês como é que eu faço. Mas aqui eu queria mostrar pra vocês como é que eu faço, né, o meu esfumado. Como que eu vou criando ele, a posição do pincel, que é bem importante. E o movimento, que se você fizer o movimento certinho, esse degradê vai ficar perfeito. E ó, aqui vocês conseguem ver o degradê bem certinho, né, que eu fiz da Soft Brown, da Swiss Chocolate, da Embark e da preta. Então o segredo da sombra preta é você sempre trabalhar com um pincel bem pequenininho, sempre depositar ela, depois esfumar as bordinhas e vir com a outra cor anterior esfumando as bordinhas para que essa sombra preta não suba e você acabe perdendo o teu degradê. Então olha só, fica um degradê perfeito. Vocês podem fazer aí o degradê da cor que vocês quiserem, né? Começar aí num tom de rosinha, terminar num roxinho, azul claro, terminar num azul escuro. Aí vai da criatividade de cada um. Eu mostrei aqui pra vocês um esfumado com cores básicas, né? Um esfumado básico que eu ensino pros meus alunos iniciantes, que são 3 cores de marrom e o preto. Então, né, a Soft Brown, a Swiss Chocolate, a Embark e a Blackout da Urban Decay. Esse esfumado aqui com essas cores a gente consegue fazer um smoke eyes lindíssimo, que é o vídeo que eu vou gravar pra vocês em seguida, que é um smoke maravilhoso. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né, pra fazer o esfumado. Mas se vocês tiverem quem treinar vai facilitar muito, façam esse mesmo degradê
nos olhos da pessoa. Se você não tiver, faz no seu braço mesmo até você ficar craque. Não tem segredo. Começa com o pincel maior e a sombra mais clara, vai diminuindo o tamanho do pincel e aumentando a intensidade da cor. Não tem erro, você consegue construir um degradê perfeito. Não esqueçam que sempre com a mão muito levinha e sempre trabalhando o movimento de varridinhas. Vocês vão construir um degradê maravilhoso. Tenho certeza que a partir dessas dicas vocês vão conseguir esfumar aí a sombra. E me contem depois o que vocês acharam do vídeo, se foi válido. Tá bom, meus amores? Então é isso, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, né, que é dividindo que a gente soma. Compartilhem bastante esse vídeo para mais pessoas aprenderem, que eu sei que esse esfumado é uma grande dificuldade da maioria. Deixe o comentário de vocês aqui embaixo, que eu adoro ler os comentários de vocês. Cliquem no like, se inscrevam. Me sigam lá no Instagram, que é o Cleia Liller Makeup. Vou adorar ter vocês por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo.